Muito bom dia. A Saber Viver Lisboa TV vai dedicar hoje o seu programa à segunda edição do curso de Língua e Cultura de Cabo Verde. A iniciativa é da Câmara Municipal de Oeiras, em específico da livraria Galeria de Verney, e nesse sentido estamos aqui com vários intervenientes. Vamos começar por falar com o professor Joaquim Vaz. Muito bom dia, Sr. Professor. Muito bom dia, obrigado. Muito obrigada por ter acedido favoravelmente ao convite. E estamos também na presença do Sr. Chefe de Divisão de Cultura e Turismo da Câmara Municipal de Oeiras. Muito bem-vindo, Sr. Professor Manuel Machado. Como está? Bom dia. Bom dia, prazer. E também das responsáveis pela organização e planificação também do curso, portanto, Fernanda Marques e Maria José Rijo. Bem-vindas também. Obrigada por todos terem comparecido, portanto, neste bonito debate em torno, de facto, da segunda edição do curso de Língua e Cultura de Cabo Verde. Começaria então, portanto, por falar com o Sr. Professor Joaquim Vaz. Muito obrigada mais uma vez. Sr. Professor, gostaria que nos apresentasse, portanto, esta segunda edição do curso de Língua e Cultura de Cabo Verde. Em traços genéricos, portanto. Muito bom dia. Novamente, o meu obrigado é recíproco, tendo em conta que eu fui convidado pela Galeria Verney, já na primeira edição, tendo em conta que a doutora Marta, a doutora Maria José Rijo e o professor Manuel Machado acreditavam no projeto. Portanto, foi um projeto que decorreu lindamente e agora estamos a reeditar, digamos, uma segunda edição. E esse motivo vai ao encontro da língua e da cultura de Cabo Verde. Portanto, o nosso propósito acentua-se fundamentalmente na língua, na cultura e na gastronomia de Cabo Verde, fundamentalmente. E, portanto, foi esse o motivo principal que, de facto, deu origem a esta segunda edição do curso. Exatamente. Portanto, porque a primeira edição foi muito procurada. É claro que os formandos acabaram por pedir uma segunda edição. Portanto, e, neste sentido, nós não podíamos dizer que não. Claro. Tendo em conta o grande número de pessoas que foram pedindo para que houvesse novamente, digamos, esta iniciativa. É claro que nós estamos aqui a tentar valorizar aquilo que foi o primeiro, convictos de que o segundo também vai ser muito bom. E, portanto, em termos de afluência, o que é que, enquanto coordenador do curso, naturalmente, o que é que o Sr. Professor Joaquim Vaz tem-nos a dizer sobre a afluência atual desta mesma segunda edição? A afluência tem sido exponencial, porque há um grande número de pessoas que têm comparecido num sábado à tarde. Portanto, podiam fazer um outro tipo de programa, mas não. Acabaram por aceder ao convite e vieram, de facto, a tentar perceber e compreender melhor o que é Cabo Verde, qual é a sua língua, qual é a sua cultura, a sua música, a sua gastronomia, e para nós também é um motivo de orgulho. E, nesse sentido, penso que tem corrido muito bem. Portanto, como eu disse há pouco, nós começamos às 3 da tarde, quando são 6 da tarde, às 18, as pessoas ainda estão sentadas à espera de mais qualquer coisa. Portanto, isso é um sinal de que o curso está a ter sucesso. E, portanto, os principais objetivos deste curso passam, de facto, por essa interação com a cultura, com a língua, com a gastronomia de Cabo Verde. Claro. E é isso que as pessoas procuram isso, conhecer. Fundamentalmente, porque eu, enquanto amante da filosofia, portanto, a minha área de formação é filosofia, e nesse sentido eu valorizo bastante a cultura. E sendo o crioulo uma língua que deriva do português do século XV, nós achamos que essa dimensão intercultural pudesse favorecer não só a Câmara Municipal de Oeiras, tendo em conta os habitantes cabo-verdianos que por aqui vivem, como também pessoas que são professores, que são formadas em outras áreas e que poderiam eventualmente beber desse conhecimento. Eu penso que tem sido gratificante, porque nós encontramos aqui pessoas formadas em Direito, em Filosofia, em várias áreas de saber. E isso para nós tem sido interdisciplinar. Portanto, é um curso que promove a interdisciplinaridade também. E o que é que o Sr. Professor me diz sobre, portanto, a potencial interação entre os conhecimentos adquiridos no âmbito deste curso e o fomento do diálogo intercultural, portanto, aqui, concretamente no Concelho de Oeiras e depois na área metropolitana de Lisboa, em geral? Pensa que, de facto, as pessoas saem daqui imbuídas num espírito de
penso que o nosso objetivo principal é acabar com o slogan todos iguais, todos diferentes, todos iguais. Portanto, para nós é apenas um slogan e nesse sentido, vivê-lo de uma forma participada, de uma forma interativa, de uma forma de cooperação, penso que é muito mais gratificante do que apenas uma frase. E nesse sentido, quer as responsáveis pelo curso, quer o professor Machado, portanto, todos nós estamos, de facto, a cooperar para que essa dinâmica de intervenção sociocultural tenha êxito. Portanto, nessa perspectiva de cooperação e de incentivo, de facto, ao diálogo intercultural, algo mesmo a mulher basilar da cidadania hoje em dia, não é? Exatamente. Em todos os tempos. Sr. Professor, em termos de ferramentas concretas de aprendizagem, na sua ótica, enquanto coordenador de curso, quais são os exemplos ou os exercícios práticos, a metodologia que, de facto, os estudantes, os formandos podem usar, podem desfrutar para, de facto, interiorizar o que Cabo Verde tem tão bonito para ver claro? Exato. Nós tivemos uma preocupação de criar um manual de referência, com todo um conjunto de aspectos semânticos e morfológicos, para que as pessoas tivessem, digamos assim, um dado objetivo. É claro que há a gramática da língua crioula, o crioulo enquanto língua materna dos cabo-verdianos, e nesse sentido, como a nossa vida decorre em crioulo, tendo em conta esse material, esse manual de uso prático aqui em aula, nós fazemos com que os formandos vivam em crioulo. Portanto, aprendam falando crioulo. É uma praxe de ação. Portanto, eu tento trazer textos em crioulo, passo a música desse texto e depois faço, digamos, um repto para que as pessoas traduzam o conteúdo da mensagem. E quase todos acabam por dizer qual é o conteúdo da mensagem. Eu penso que é o melhor presente. É o melhor presente. Exatamente. As pessoas acabam por aderir porque, de facto, dizem: não, eu já tinha vivido isso. Eu já tinha vivido. Mas essa vivência refere-se ao passado da nossa língua, da nossa matriz cultural, que é a mesma. O crioulo e o português século XV, como eu disse. Línguas irmãs. Exatamente. E, nesse sentido, penso que é enriquecedor. É enriquecedor essa experiência. E diga-me uma coisa, sabemos que também que a filosofia da pedagogia é uma paixão para si. Sim. Portanto, chegou-nos essa informação e uma bela informação que interessa para partilhar. Portanto, como é que vê a filosofia, de facto, da pedagogia em Portugal e, em concreto, nesta área tão bonita? Eu vejo essa filosofia num contexto da educação. A educação para formar pessoas, mas fundamentalmente essa educação para a cidadania. Portanto, a nossa paixão, nesse contexto da filosofia, é a filosofia ligada à educação. E há, digamos, uma interação conjunta quando se promove um curso que pretende não só mostrar a gastronomia, a música ou a dança, mas também mostrar que há algo de mais umbilical, não é? Portanto, nesse sentido, a filosofia e a educação, enquanto referências de base, tem sido, digamos, o nosso modo de ação, o nosso modo de vivência. Sim, exatamente. E o que significa, pensando assim em Cabo Verde, na sua cultura e na sua língua, o crioulo, se pudesse esboçar um desenho ou mesmo escrever algumas palavras sobre isso, umas breves palavras, o que é que lhe viria assim de repente à mente? Quando pensa em Cabo Verde? No primeiro dia do curso, eu tive a preocupação de escrever alguns conceitos que marcam a nossa identidade enquanto povo. Portanto, o primeiro conceito é o conceito de saudade. Em vez de saudade, saudade, em crioulo. Termina aí. Termina aí, exatamente. O segundo conceito era o conceito de morabeza. Morabeza, amor e beleza. Portanto, é um conceito que os cabo-verdianos utilizam. O cabo-verdiano, para tudo, é a morabeza. É um sentido de alegria, de
de exteriorização de comportamento. Emotividade, exatamente. E o terceiro conceito, que eu aqui pude fazer referência, é o conceito de cresceu, meu amor. É crescer. Cresceu. Cresceu é um conceito que em crioulo significa meu amor. Querer muito, portanto, eu quero-te todo, não meia parte. Quer dizer, essa visão, essa entrega. Exato. E é essa entrega que nós temos vindo aqui semanalmente. E conseguiram receber também essa entrega pelos formandos. Exatamente. Não é? Exato. Portanto, isso é o mais enriquecedor. Portanto, segundo o que o professor Joaquim me está a dizer, é que de facto essa entrega dos formandos é um dado adquirido, portanto, revela de facto o interesse. Revela o interesse, revela a curiosidade, tentar perceber quem é este povo que é também o meu povo. Mas também há portugueses a aprenderem. Exato, há formandos que acabam por perceber que esses três conceitos são conceitos que nós também aqui em Portugal acabamos por valorizar bastante. O meu amor, não é? A minha amada, o conceito de saudade, penso que é um conceito de fado, exatamente, mesmo em Fernando Pessoa, e esse conceito de querer muito, não é? Portanto, querer conquistar e querer partilhar e querer dar para poder receber. Portanto, isso tem sido, digamos, o nosso veículo de transmissão de uma cultura e de uma ideia que acaba por ser válida em todos os aspectos. E, portanto, em termos de alunos, em termos de nacionalidades, temos alunos cabo-verdianos que vêm, de facto, beber esse espírito de Cabo Verde, e depois há outras nacionalidades também. Não, fundamentalmente são formandos portugueses. Pronto, formandos portugueses. É claro que existem, de facto, dois alunos que são cabo-verdianos, mas como nasceram cá, querem aprender, sabem falar crioulo, mas querem aprender, de facto, quais são os arquétipos da língua crioula. Portanto, querem perceber melhor como é que funciona a língua crioula enquanto veículo de transmissão de uma cultura que é uma cultura muito rica e que nós valorizamos bastante. Portanto, essa complexidade de formandos, não é? Portanto, temos, como eu disse, formandos cuja nacionalidade é portuguesa, mas temos também dois alunos que nasceram cá, portanto, são cabo-verdianos, mas querem perceber melhor o que é Cabo Verde. Claro, portanto, é esse interesse. Esse interesse, essa motivação. Professor Joaquim Vaz, no que diz respeito ao aspecto mais linguístico, portanto, como é que vê a evolução da língua crioula no presente, do presente para o futuro? Ou seja, quais são as perspectivas, de facto, de evolução e de progressão, de facto, do crioulo nestes tempos futuros? A questão é complexa, tendo em conta que nós, em Portugal, sentimos que os meninos cabo-verdianos falam em crioulo. Portanto, a sua vida decorre em crioulo. Mas na escola aprendem em português. Mas, digamos, há uma descontinuidade. Enquanto falam em casa o crioulo, na escola são obrigados a falar português, mas quando regressam em casa são obrigados novamente, o próprio meio leva-os a falar em crioulo. Portanto, a nossa aposta tem sido no sentido de fazer com que professores, que também nós temos aqui pessoas que foram professores, que são professores, no sentido de perceber melhor como lidar com essas crianças, como lidar com esse público, ou como lidar com esse tipo de dualidade, uma dualidade linguística. Exatamente. Portanto, a nossa perspectiva tem sido de fazer com que o crioulo e o português possam trocar riquezas linguísticas, semânticas, morfológicas, porque há uma coincidência muito rica. E se nós estivermos atentos àquilo que é dito em crioulo, se calhar esse crioulo que é dito faz sentido em português. Agora, convinha perceber como articular, digamos, esse vocábulo, esse conceito, essa palavra, essa frase. Se nós seguirmos por essa metodologia, facilmente compreendemos que há aqui, digamos, um processo intercultural que é vivido pelos formandos na medida em que querem mais. Exato. Portanto,
isso tem sido gratificante em todos os aspectos e eu acho que é possível dar um passo mais amplo, se quisermos de facto fazer com que este curso tenha uma dimensão muito mais visível, para além da iniciativa da Câmara do primeiro e do segundo curso. Portanto, poderá ter exatamente, porque tem havido aqui feedback no sentido de alguns formandos me perguntarem: é possível levar o curso para outra dimensão? Conselhos? Exatamente. Não sei até que ponto será possível ou não, mas é uma questão de conversar, não é? Exatamente. Tem sido essa a nossa preocupação neste momento. Obrigada. Passaria agora ao Sr. Professor Manuel Machado. Professor Manuel, mais uma vez, muito obrigada por nos ter recebido também. Sr. Professor, sabemos que é o chefe de divisão, portanto, de Cultura e Turismo da Câmara Municipal de Oeiras, enquanto chefe de divisão nesta área. Portanto, como é que vê, de facto, a importância da realização de uma iniciativa como esta, portanto, segunda edição do curso de Língua e Cultura de Cabo Verde, aqui no Conselho de Oeiras? Não, pois com particular agrado. Acho que depois de se ouvir o professor Joaquim Vaz, nós temos que tirar o chapéu pelo talento que tem em conseguir tornar apelativo uma coisa que as pessoas pensam que é uma língua que não é utilizada, não é? E tentar que outras pessoas percebam o crioulo, através do crioulo também a realidade de Cabo Verde, só por si já é um grande mérito. Mas deixe-me só aqui dizer outra coisa, que nada mais importante do que, e curioso, do que trazer este curso aqui para este espaço. Aqui para este espaço, para a Livraria Vernei. Graças também a estas duas técnicas que estão sempre atentas à questão da programação da galeria. A programação da galeria não pode ser uma programação qualquer. Nós, quando estamos a programar qualquer coisa, em cultura, programar também significa uma forma de nós interpretarmos o mundo, não é? Exatamente. E neste caso temos que interpretar a nossa realidade. O que é bom aqui para a livraria? O que é bom para o Conselho? Ora, nós aqui neste espaço, na Livraria Vernei, acolhemos uma coleção que tem muito a ver com a África. Neves e Sousa, não é? Que é a coleção Neves e Sousa. Um homem que, apesar de não ter nascido em África, viveu toda a sua vida em África, em Angola, passou por Moçambique, passou por Guiné, por Cabo Verde. E esta também, a presença aqui deste curso, a presença aqui do professor Joaquim Vaz, é uma forma também de honrarmos, por um lado, a memória do pintor Neves e Sousa e, por outro lado, o compromisso da Câmara em divulgar o seu espólio e em relacionar o seu espólio com outras atividades que tenham alguma coisa a ver com a África. Neste caso é Cabo Verde. E Cabo Verde tem tudo a ver com o Conselho, porque de facto o Conselho tem uma população, tem uma forte população cabo-verdiana, portanto faz todo o sentido também nesse aspecto trazemos para aqui o curso. Só mais uma coisa. O professor aqui há bocado falou de uma coisa que eu acho importantíssima, que é a questão da proposta interculturalidade. É importantíssimo porque uma das nossas metas, quer das próprias políticas municipais, quer da própria programação cultural, é a questão da coesão social. Programar também serve para se ter em conta a coesão social. Não se pode programar para uma elite. Nós temos que programar para toda a gente. Não é? Temos que programar para toda a gente. E a Galeria Vernei tem tido essa preocupação de olhar para todos e fazer com que a cultura seja